Eu me entrego para a chuva. Outros raios estão caindo, enquanto a sensação de desamparo vai sendo substituída por algo positivo, como se a minha alma, aos poucos, fosse lavada com a água do perdão. Abençoe e será abençoado. Esse é um trecho do livro O Aleph, de Paulo Coelho, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. Desde já, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E durante todo o mês de março, nós estamos conversando com mulheres empreendedoras. Mulheres que têm uma história para contar e, principalmente, aquelas mulheres que inspiram. Núbia Oliveira está aqui neste momento conosco para nos contar um pouquinho da sua história e para fazer este local ficar ainda mais brilhante. Seja muito bem-vinda ao No Canto. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite, fiquei lisonjeada, né? E eu assisti os outros episódios, enfim. E aí, quando você começa a escutar as outras pessoas falando, puxa vida, que história eu vou contar, né? Então, sou uma mulher, sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria. Já tem quase 26 anos da minha formatura. E eu sou apaixonada pela educação física, então, assim, sempre gostei muito de trabalhar nessa área e tô aqui para contar minha história. Oh, isso é sensacional, quer dizer, você já começou a contar a história. A educação física surgiu primeiro ou a mulher empreendedora foi o que chamou todo o resto? A educação física. Meu primeiro amor foi a educação física. É. Então, quando eu concluí o ensino médio, segundo grau na época, né? Uhum. Eu fui optar para fazer vestibular. Era muito diferente há 26 anos atrás. Você precisava preencher um formulário, não tinha essas facilidades que hoje você faz, ou no aplicativo, ou no site, enfim. E aí, o meu pai me levou na universidade, que era na cidade próxima, Santa Rosa, que eu sou natural de Giruá, para fazer a inscrição para o vestibular. E aí, ele não sabia o que eu ia fazer, enfim, eu Você não não tinha falei. conversado com ele sobre isso? Não, ele imaginava, ele gostaria muito que eu cursasse Direito, Contábeis ou Administração. Ah, ele já tinha Ele tinha um plano um e eu plano. tinha outro, né? Então, quando ele ficou no carro, me esperando, e eu entrei para fazer a inscrição lá, preenchi o formulário, paguei a taxa, enfim. E aí, quando eu entrei no carro novamente, ele me disse assim: tá, e aí? Que curso você escolheu? Eu falei, educação física. O quê? Educação física? Você é muito inteligente para fazer educação física. É mesmo? É mesmo. Então, assim, ele tinha outros planos, né? Inclusive, ele ficou uns meses meio bravo comigo, assim. Ah, é? Porque, na verdade, ele gostaria que eu seguisse uma outra carreira, né? Que ele imaginava que teria maior rentabilidade, enfim. Quando eu cursei educação física, a gente já tinha muitas opções de trabalho, tinha um leque grande já, não tão grande como agora. Uhum. Então, assim, se pensava, vai cursar educação física, vai ser professora, enfim, não vai ganhar muito, você pode muito mais do que isso. Era o pensamento dele, né? Claro. Mas eu nunca me limitei muito a esse pensamento. Você era filha única? Não, eu tenho mais duas irmãs, eu sou mais velha. É, a mais velha. Eu sou a mais velha. Geralmente os mais velhos acabam conduzindo os mais novos. Isso aconteceu ou o teu pai conseguiu botar uma administradora ou Ele tem talvez... uma advogada. Ah, é uma advogada. A minha irmã, a minha irmã do meio, ela é bióloga, mas trabalhou em escola muitos anos também, Uhum. professora.
E a minha irmã mais nova é advogada, então pelo menos uma lá ele Ele conseguiu, conseguiu. conseguiu. Como é que era a tua relação até então com o teu pai, com a tua família, enfim? Como é que ela se Olha, dava? eu tive uma educação muito rígida, É, muitíssimo. Por um lado, assim, meu pai era muito rígido com questão de notas na escola, de te comportamento. cobravam. Cobrava muito, Uhum, muito, 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 assim, bom desempenho sempre, né, na escola e não tinha margem para discussões. É isso aqui, uhum. você acata e não tem. Hoje a gente conversa, tem É. diálogo, né? Não tinha muito diálogo, assim. E nunca saí muito na minha juventude também, porque meu pai não gostava que saísse sozinha, né? Eu tenho 50 anos, isso não é tão antigo, mas enfim, era assim, Mas era. era assim. E, Era Giruá cidade ou interior? é uma cidade pequena, hoje ela deve ter em torno de uns 18 mil Vocês habitantes. moravam na cidade. Eu nunca morei no interior, na Se chama cidade, na sede, mas né? é isso. Então, mas assim, por outro lado, meu pai era muito conservador com algumas coisas e com outras ele era diferente, entende? Uhum, Então, assim, ele sempre disse que a nossa formação era o nosso passo para nossa independência, com né? certeza. Então, assim, que ele faria de tudo para nos proporcionar uma boa formação para que a gente tivesse uma carreira, enfim, e fosse independente. Muito contraditório, porque ele não queria que a minha mãe trabalhasse fora. Ai, ele não, É, não deixava que a tua não. mãe. Depois de um tempo que a gente já era crescida, assim, a minha mãe começou a ajudar ele na imobiliária. Ele tinha uma imobiliária. Tem ainda. Ah, ele tem. Tem. Meu pai tá com 77 anos. E ainda tá atuando. Ainda tá atuando. Olha aí. Ele ainda tá Em trabalhando Giruá. em Giruá. E aí, então, a minha mãe começou, ela trabalhava antes de casar, casou, parou de trabalhar, educou as filhas, ficou em casa um bom período. Depois ela passou a ajudar ele na imobiliária, mas ele não gostava muito da ideia, enfim. Por outro lado, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos, com carteira assinada, já que hoje não pode também, né? É, hoje já é É diferente. diferente. Então, eu comecei a trabalhar de estagiário num banco, na Caixa Econômica Federal. E aí eu acho que eu tinha boas notas, enfim. Acho que meu pai viu aí, talvez eu seguir para uma carreira Claro. diferente. E foi bem legal esse período que eu fiquei lá, né? Foi o período do ensino médio que eu trabalhei no banco, enfim, foi o meu primeiro emprego. Mas eu tive certeza que eu não queria fazer aquilo por muito tempo, né? Então, assim, foi aí que depois que eu terminei o ensino médio, que eu decidi cursar educação física. Meu pai, por um lado, ele era conservador, por outro, ele fomentava a nossa independência, a nossa liberdade, né? Eu comecei a dirigir com 12 anos. 12 12. anos, então meu pai não teve menino, eu acho. E porque você sabe que tem uma cultura muito machista aqui também, né? Tem. Então ele me ensinou a dirigir com 12 anos. Eu tinha o carro com 12 anos para sair, com regras, com horário, mas tinha essa liberdade, respeitando os combinados e as regras, eu tinha uma certa assim, Autonomia. autonomia. Então assim, tem uma parte muito boa disso. Que se hoje eu tô aqui, que eu gosto muito da minha carreira, que eu quero cuidar bem dela, e Uhum. que para mim sempre foi uma parte importante da minha vida, do meu trabalho, é poder também estar aqui hoje. Talvez a minha mãe gostaria de ter estado onde eu estou, né? Ter uma Uhum. carreira, seguir, enfim, e não pôde. Então, para mim é uma questão também, assim, é importante dentro do meu contexto familiar, né? As minhas irmãs trabalham, são independentes, cada uma tem, né, o seu trabalho. Mas, enfim, honrar também uma história de quem não pôde chegar até aqui, Com certeza, né? não, sem dúvida. E uma outra questão também é que cultivar a independência, quanto mais cedo, independente se seja homem ou mulher, Com certeza. quanto mais cedo a gente vai criar cidadãos com essa perspectiva de crescimento, não só pessoal, mas também do todo, né? Com Vai certeza. querer de algum jeito fazer com que aonde a gente vive fique cada vez melhor. Ontem eu vi um podcast, eu gosto de ouvir podcast, Oba! que ela falava dessa questão, assim, de quando a criança é educada muito, muito, assim, dependente dos pais,
essa criança depois vai ter muita dificuldade para sair para o mundo, É. de ter segurança nas suas decisões, né? De seguir os seus planos, os seus projetos, por ter sido muito protegida. Né? Então, Com eu certeza. concordo contigo. E aí você foi cursar educação física. É uma história, assim. Comecei em Santa Rosa, que era uma faculdade particular. E era mais perto Era de mais casa. perto, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu cursei 2 anos da Faculdade de Educação Física em Santa Rosa. E tem uma outra história engraçada também que meu pai falou: você não vai sair de casa para estudar. Escolha um curso aqui perto. E aí, tá. Eram 20 quilômetros, ia e voltava para casa. Eu preciso saber o nome do teu pai. O meu pai é seu Zilmar, Zilmar. conhecido por Zico. O seu Zico vai ser um personagem muito importante nessa história toda aqui. Tem umas histórias. E aí, tá bem, eu tinha um namorado na época, que é meu ex-marido. E aí, você não vai morar fora, ele estudava em Santa Maria já. Você vai morar aqui, tá? Tá bem. Comecei a faculdade lá. A minha irmã do meio decidiu que ela queria cursar ciências biológicas. E aí, só tinha em Santa Maria, na Federal, mais perto da nossa casa, e as pessoas acham às vezes que Giruá, não sei por quê, muitas vezes quando conversam comigo confundem, Giruá não é perto de Santa Maria, dá uns 330, 350 quilômetros. 350? É, por aí. Giruá é na região das Missões, perto de Santa Rosa, e Santa Maria é no coração do Rio Grande do Sul, no centro, região né? central. Então, a região central, é longe. E aí, eu pensei, tá bom, então eu vou fazer a inscrição no vestibular para a Federal de Santa Maria. Já tinha cursado 2 anos. Você teria que fazer um novo vestibular? Sim, porque é federal, né? Era federal. Hoje mudou essa questão do ingresso, mas na época a gente só ingressava com o vestibular. E como era uma faculdade federal, você não conseguia o ingresso da faculdade particular para pública, então precisava prestar vestibular para entrar na Principalmente, né, da particular para pública era muito complicado. E aí eu escrevi uma carta pro meu pai, porque eu não tive coragem de brigar com ele. Escrevi uma carta falando, olha, eu vou fazer vestibular em Santa Maria, porque eu não acho justo que a minha irmã possa e eu não possa. Uau! E eu vou fazer. E eu fiz o vestibular e passei. 2 anos depois que eu já estava cursando a faculdade. E aí passei. E a minha irmã também passou. Então meu pai pensou assim, bom, eu acho que eu vou ter que... Ou eu pago 2 faculdades, ou eu mando as 2 para a Federal. E aí eu fui morar em Santa Maria, eu e minha irmã fomos. Aí foram mesmo. Fomos mesmo, morávamos juntas. E foi assim... Para mim, a faculdade de Santa Maria tem um lugar enorme, assim, né? Na minha história, no meu coração, assim, porque realmente, na época, o meu curso era o 2º melhor do país. Uau! A Faculdade de Educação Física de Santa Maria deve estar fazendo uns 52 anos, aproximadamente. De existência. Então, era um curso mais antigo, um curso muito bom, assim. Eu imagino. E aí, eu tive uma formação muito boa. Praticamente eu comecei de novo, porque você não aproveita muito nessas trocas, assim. Mas foi um período bem importante que eu tive a oportunidade de escolher, entre aspas, as áreas que eu já gostaria de seguir. E tinha muita oportunidade de estágio durante o curso. Então, no 2º semestre, eu já sabia o que eu queria. Eu queria... Ninguém abre a porta para quem está no 1º semestre, mas no 2º você já andou um pouquinho, dá para ir atrás. Então, eu queria trabalhar com natação, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu me interessava muito pelo trabalho com as pessoas com deficiência. Ah, é? Na época, em 1994, 95... Não tinha, assim, uma política muito definida, a atividade física, a inclusão, era tudo muito novo ainda, muito recente, tinha muitas discussões a respeito, né? Muito preconceito. Enfim. Aí eu descobri que tinha um professor que ele tinha um grupo bem pequenininho que estava começando a pesquisar essa área da educação física para pessoas com deficiência. Isso em Santa Maria. Em Santa Maria. Não era a área dele, ele era formado em marketing, PhD em marketing desportivo, mas ele tinha uma filha com paralisia cerebral. E outros filhos que não tinham deficiência. Então, ele falava que ele ficava muito chateado quando ele chegava num lugar
E os outros filhos que não tinham nenhuma deficiência tinham acessibilidade, tinham oportunidades, Sim. enquanto que a filha dele, que era cadeirante, não tinha nenhum tipo de oportunidade, de lazer, de recreação, enfim. Essa sementinha foi crescendo, né? Eu bati na porta dele e falou: você quer mesmo fazer isso? Eu quero. Você toparia trabalhar de graça? Eu topo, né? Então tá, Você ainda era estudante. segundo semestre. Então aqui tem uma vaga, você vai começar a trabalhar. E se você gostar e a gente entender que você vai ficar nesse trabalho e se você quiser ficar, depois a gente vê se a gente consegue uma bolsa para ti, enfim. E ele me testou, né? Claro. Para ver se era mesmo que eu queria, porque às vezes as pessoas procuravam também por causa da bolsa, Uhum. né? Que tinha bolsa de pesquisa. E aí ele, então tá, então a gente estudou ali, não tinha literatura, tinha um livro em português, um livro que era o The Rose, que na época falava sobre atividade física para pessoas com deficiência. Então a gente não tinha muito material, tinha que pesquisar, Uhum. tinha que produzir material, né? Tinha que ter a parte prática, tinha que ter o laboratório para a gente tentar fazer algum tipo de material, porque não existia, né? A gente tinha um projeto que era uma recreação no sábado de manhã, que era um grupo que era aberto, né? Projeto da universidade, que a gente trabalhava como monitor nesse projeto. E dentro da universidade nós fazíamos a parte de pesquisa. Então, a gente começamos a engatinhar junto com a educação física adaptada, que a gente chamava, né, Uhum. esse período aí. Eu fui a quarta pessoa que entrou no laboratório. Quando eu saí em 98, eu fiquei até o final de 98, quando eu me formei, nós já éramos umas 30 pessoas e era um laboratório multidisciplinar. Olha aí. Então tinha educação física, educação especial, fisioterapia, fonoaudiologia. Então a gente tinha um grupo bem maior já. Qual era o nome do projeto? Vocês tinham Nós tínhamos, batizado na verdade, nós tínhamos um núcleo, o NAEFA, na EFA? Núcleo de Estudos e Apoio à Educação Física Adaptada. Olha aí. E hoje, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, ele virou um laboratório e a doutora responsável pelo laboratório é a Luciana Palma, que foi a primeira pessoa que entrou a trabalhar lá com o professor Carvalho. E ela iniciou com ele o trabalho e ela ficou dentro da universidade, seguiu no mestrado, doutorado e hoje ela coordena o laboratório. Olha que sensacional É isso. sensacional essa história, assim, é sensacional. Eu acho que eu já tive a oportunidade de ler algo sobre o assunto, viu? Talvez. Porque são, digamos que são ainda pequenos passos, né? Desde, claro, quando você começou até agora, mas ainda assim essa questão desse olhar um pouquinho mais focado para as pessoas com alguma dificuldade, com alguma necessidade, isso ainda é muito novo, principalmente no Brasil. Então, quando surgem iniciativas como essas iniciativas elas acabam sendo aprimoradas, elas chamam atenção, né? E é um local de estudos, Sim. né, de pesquisa, então assim que... Vai se lapidando ali, vai se organizando a ponto de... Nós fazíamos assim, participávamos de congresso, fazíamos pesquisa, Claro. né, apresentamos na USP, em várias universidades, a gente tinha esse trabalho porque era uma sementinha que estava sendo plantada, sim. né? E hoje isso já dentro da universidade, assim, tem uma expressão bem grande. Com certeza. Oferece projetos também para as pessoas com deficiência. E aí, desse time aí, tem uma parte que seguiu trabalhando na área, outros trocaram, né? Enfim. E aí, quando eu vim morar aqui em Itapejara, né, eu estava te falando que eu já sabia o que eu queria quando eu iniciei a faculdade, justamente eu me direcionei para esse lado aí, para trabalhar com natação. Trabalhei praticamente a faculdade toda com natação. Trabalhava numa academia lá, fazia estágio. E trabalhava nesse projeto com pesquisa e com atividade física para pessoas com deficiência. Aí, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma realidade completamente diferente, né? Isso era final dos anos 90? Final dos anos 90. Você veio para Itapejara especificamente ou... Em 99. Eu me casei e vim morar aqui.
Ah, É. certo. E aí eu não conhecia ninguém aqui ainda, não conhecia a cidade, não conhecia nada, né? E aí quando eu cheguei aqui, bom, vamos procurar trabalho, né? Sim, E aí eu procurei a APAE, que era a instituição que atendia e ainda é uma referência aqui dentro, né, muito. do nosso município e da região aqui. E na época não tinha assim uma vaga, uma oportunidade para trabalhar com a educação física, enfim, Não recreação. se tinha uma Não, função de educação não física se ali? tinha, eu acho que um projeto para isso, entende? No sentido assim de fazer parte da escola, enfim, não tinha ainda essa visão de trazer também Uhum. o educador físico para dentro da escola. E aí, em 2000, o governo federal estava sendo pressionado nessa época aí a criar políticas de inclusão para as pessoas com deficiência. Sim. Foi onde se iniciou a questão da inclusão escolar, enfim. E aí veio uma verba para a PAI de Itapejara desenvolver um projeto de recreação e lazer. Ah, E aí eles me chamaram para trabalhar. Eu tinha deixado meu currículo lá, enfim. sim, E aí começou a minha história profissional aqui. sim, Comecei aqui, né? sim. E aí foram 10 anos que eu fiquei lá na 10 APAE. anos na PAI. 10 anos, e nesses 10 anos eu posso falar para você que nós tivemos muitas conquistas, Eu né? imagino. Então, assim, uma delas, os alunos da APAE de Itapejara participaram pela primeira vez nesse período aí de uma Olimpíada estadual. Foi uma experiência incrível. A Eu gente imagino. viajou com eles, enfim, sem os pais, né? Então, uma responsabilidade bem grande. Foi uma experiência, até me emociono, Eu imagino. muito legal, assim. Eu tive muito apoio das diretoras na época, aqui, porque isso era uma coisa nova, né? Imagina. Muito apoio delas, assim, sempre deram todas as condições para desenvolver um bom trabalho lá dentro, né? Uhum. Então, era a Nilce Palma, a Edna Pereira. Depois, com a Edna, nós fizemos um trabalho quando foi iniciada a inclusão escolar, que daí as pessoas, antigamente, elas ficavam reduzidas É, àquele ambiente da APA, ele não ia é, para a escola, né? é. Então, depois, com a política de inclusão, elas acabaram indo para a escola mesmo. E aí a escola tinha que estar preparada para receber essas pessoas. É muito novo. Ainda é uma questão delicada, né, a questão da inclusão escolar. Nós fizemos um projeto, a PAI, com a Escola Senhor dos Caminhos, que eu também trabalhei 9 anos lá, né, no ensino médio. E aí fizemos um projeto de trabalhar essa questão da inclusão dentro da escola regular. E também foi um projeto muito legal, assim, que deixou. Nós apresentamos depois esse projeto no encontro estadual das APAES em Torres, foi bem bacana, assim. Então, assim, e os alunos daqui também nesse período foram pela primeira vez no Festival Estadual de Dança. Olha! Então foram coisas bem legais, assim, conquistas, eu tenho Claro. certeza que foram conquistas, assim, que a gente teve nesse período aí, e eu sou muito grata por ter estado aí nesse tempo, né? Porque a minha história profissional aqui em Tapejara começou na APAE e na Escola Senhor dos Caminhos, foi. E uma coisa interessante que a gente percebe em você é que você estava sempre em busca de resultados. Sempre queria ver algo acontecendo e que fosse algo bom. Tô correto nessa análise? Tá correto. Assim, se eu me comprometer a fazer um trabalho, eu quero resultado, né? Independente do que seja. Isso é uma exigência só tua ou quem está junto É contigo? muito mais minha. É. É, é minha. Mas você acaba cobrando os outros também ou apenas você se cobra mais do que cobra os outros? Olha, hoje eu trabalho sozinha. Hum, Sozinha, entre aspas. Eu tenho um estúdio de Pilates, então eu trabalho de manhã, à tarde, à noite. Eu atendo em torno de 55 alunos que eu atendo sozinha hoje. 55. É, tenho só uma turma que é um trio, eu trabalho com atendimento individual ou em duplas. Eu não gosto de trabalhar com grupos maiores justamente por essa questão do resultado. Uhum, Porque o que eu vejo, assim, você é único, uhum, a Renê é única,
Eu sou única, né? E eu não posso partir do pressuposto de colocar. Eu não consigo, né? Pode ser que. É uma filosofia minha isso. Uhum. Colocar 8 pessoas diferentes umas das outras, que têm limitações físicas diferentes, enfim, que têm qualidades, habilidades diferentes para fazer tudo igual. O Pilates é um pouquinho diferente da academia, é um trabalho mais individualizado, mais personalizado. E como eu te disse, eu me importo muito com o resultado. Então, assim, eu poderia atender mais pessoas, não tem nada que me impeça, mas justamente por essa exigência de entregar um bom resultado, um bom trabalho, eu tenho essa opção. Eu não gosto de trabalhar com grupos muito grandes, não no Pilates. Né? Eu Uhum. já trabalhei em escola, que você trabalha com 30 e poucos alunos, na APA eu tinha turmas grandes, enfim, já fiz outras coisas, mas o Pilates é diferente. Né? Então é um trabalho mais personalizado. E até nessa questão que eu queria chegar, a gente tem bastante coisa aí para. Porque eu amo ver as entrelinhas das histórias, e é nessas entrelinhas que a coisa realmente pega fogo. Mas, nessa questão, por exemplo, a educação física, a gente que olha de fora, a gente vê algo sempre com muita atividade, com muita coisa, queimando calorias e tal. Quer dizer, é uma visão, às vezes, meio deturpada, mas é uma visão, né? O Pilates não. O Pilates é algo mais tranquilo, né? Eu Mais vou te calmo. convidar para fazer uma aula de Pilates. E depois a gente volta aqui. Pode ser. E depois a gente volta Ah, aqui. mas aí eu vou ter que fazer aula contigo ou com outra pessoa? Porque se for contigo, pode ser que, né, realmente eu não tenho essa visão. Mas como é que surge, assim, sair da educação física para o Pilates? Você dava aula no ensino médio e também para pai, fazia algumas atividades, inclusive com natação, e de repente vai para o Pilates. É, é, eu sempre gostei muito da atividade física, então assim, se Isso você já era uma coisa é tua. uma coisa minha. Se você pedir há quantos anos eu pratico atividade física, eu não sei dizer pra você. Antes de ir pra faculdade, eu andava de patins, eu andava de bicicleta, eu fazia aula de ginástica, enfim, né? Uhum, Então, eu sempre gostei de me exercitar. E isso é uma prática que eu trago comigo até hoje. uhum. E aí chegou um período depois que eu tive o meu segundo filho, Você que tem dois filhos, 2 filhos, um casal. um casal. É. E aí eu decidi, eu gostava de ir pra academia e tal, e eu decidi começar a correr. E aí eu comecei a correr e eu tinha um objetivo muito claro pra mim, que eu queria correr uma maratona. Ah, é? É. Aonde seria essa maratona? Não tinha um lugar, mas eu queria Ia ser capaz escolher de uma. percorrer a Hum, distância para correr uma maratona. E aí eu comecei a correr. E eu corria muito. Corria assim, corria dentro da cidade. Aqui a gente não tinha um local adequado, né? sim. E aí corria no asfalto, e corria, e corria, e corria. Corria várias vezes por semana. Eu saía da minha casa, via correndo na academia, malhava na academia, fazia meu treino, ia para casa correndo. Tudo correndo. Correndo, eu gostava muito de correr. Gosto ainda. Isso quanto tempo atrás? Olha, isso deve ter. O João devia ter uns 2 anos, ele tá com 17, 15 anos atrás, então. por aí. E aí foi quando eu comecei a correr. E teve um período que eu tava correndo muito e eu lesionei o meu quadril. Lesionou numa corrida ou. Na verdade, com estresse, né? Ah, sim. Então Uhum, foi pela repetição, enfim, como corria na rua com desnível, no uhum. asfalto, né? Então, assim, e eu já tinha uma lesãozinha ali e a atividade física, né, aumentou. Eu sentia dor e eu fui insistindo até que eu consegui, até que eu Uhum. procurei um médico para ver o que estava acontecendo e ele falou, ó, você nunca mais vai correr. Ele deu Me essa. deu uma Uma sentença. sentença? É, e eu pensei, eu vou correr sim. Eu escutei, né, o diagnóstico, enfim, e por 90 dias você não vai mais para academia, você não vai mais correr. Você só pode fazer pilates. Eu pensei, tô morta. A minha Pilates. vida acabou. Agora a minha vida acabou. Porque pilates, como você tem, né? Ah, é Ah, para aquela visão, né? assim, um É. negócio assim mais lentinho, relax. Bem,
entre eu reabilitar meu quadril, tentar voltar a correr, não ficar sem fazer nada, porque para mim é difícil ficar sem atividade Uma física. pessoa que fazia atividade física todos os Intensa. dias e de repente para, É difícil. deve ser algo. E é difícil não só para o corpo, é difícil para a mente. Com certeza. Porque a atividade física também, ela é uma forma de você, não é só bom para o teu corpo, Sim. é bom para a mente, para ansiedade, para depressão, para estresse. E aí eu decidi encarar o Pilates, com muita má vontade, eu fui. E aí eu procurei uma profissional, né, a Alessandra Odiguet, que ela até hoje, ela é física, ela trabalha, eu falo pra ela, se eu tô no Pilates, a culpa é tua, né? E ela foi a minha primeira instrutora. E aí eu fui procurar para reabilitar o quadril. Quando eu comecei a fazer as primeiras aulas, eu tive uma visão completamente diferente disso que tu falaste, né? Que é uma atividade parada, enfim. Eu, como educadora física, pensei assim, puxa vida, dá para tirar muito disso aqui. Dá para trabalhar força, dá para trabalhar resistência. E eu comecei a gostar muito. É mesmo. Muito, 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 muito. Eu me apaixonei. E cada vez que ela me trazia os exercícios, assim, ela me trazia exercícios diferentes, enfim, mais avançados, que ela viu que eu comecei a gostar do negócio. E aí eu comecei a gostar mais e mais, eu pensei assim. E nessa época, que a gente não falou de um espaço aí que teve, eu fiquei 8 anos fora da minha área, né, da minha profissão. Eu tomei uma decisão, na época foi uma decisão em família, minha e do meu ex-marido, que eu iria trabalhar com ele e ficar mais próximo dos nossos filhos, que eles têm pouca diferença de idade. E aí eu fui deixando a minha profissão aos pouquinhos, até que eu deixei ela. Já em Itapejara. Sim, isso foi 2010. 2010. 2010, quando eu saí da PAI e eu parei. Parou, Parei parado. mas continuava fazendo exercícios. Isso sim, eu parei, eu saí da minha profissão. área, da profissão. E aí? E aí eu fiquei 8 anos fora, mas eu já não aguentava mais ficar trabalhando nesse trabalho que na verdade era completamente diferente da minha formação, uma coisa que eu não gostava, burocrático, administrativo, financeiro, que era uma empresa de importação de animais e de sêmen, enfim. E eu trabalhava na parte administrativa. E não era uma coisa que me fazia feliz profissionalmente. Mas, por outro lado, foi um momento importante, bem importante, eu considero importante, que eu pude estar mais próxima dos meus filhos e eu entendo que isso fez diferença. Com certeza. Então, assim, se você me perguntar se eu me arrependo, não me arrependi. Mas eu queria muito voltar para minha área. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Pilates. E aí eu... Então foi ali, trabalhando com o teu ex-marido, que você começou a correr. Isso. E aí, com a corrida, veio o problema no quadril. Isso. E aí, do problema do quadril para o Pilates. Isso. E estamos aqui. E agora estamos aqui falando sobre isso. Estamos aqui falando sobre isso. E só que, quando você diz que você olha para o Pilates, olhou naquele período em que você estava se reabilitando, você olhou para o Pilates e disse, daqui sai alguma coisa, daqui pode fazer isso, daqui pode fazer aquilo. É a mulher empreendedora que está falando, não é? Talvez. Eu ouvi o podcast da Fernanda, ela falou, mas eu não me considero uma empreendedora. A Fernanda Menegas, que também nos deu a honra de estar aqui. E assim, eu não sei se é exatamente isso, assim, mas é que geralmente não é. A gente não vê ali na hora. Por essa ótica, entende? Assim, o que eu vejo, assim, que dá para tirar mais? Por que eu te falo assim? Hoje eu tenho um público dos 8 aos 84 anos. Então Então veja quantas pessoas nessa faixa etária podem se beneficiar do Pilates como uma atividade física ou como reabilitação. Dos 8 aos 84. Dos 8, porque a formação óssea já está mais fixa. Na verdade, assim, por que dos 8? Hoje é a faixa etária que eu trabalho. Eu trabalhei com menos.
com 6, É possível trabalhar com menos, é então? possível. Ah, Porém, é completamente diferente o trabalho, né? claro. Com as crianças, assim, normalmente as crianças vêm porque os pais observam ou a indicação médica, ou os pais observam que precisa de algum tipo de correção postural, Uhum. enfim, porque hoje é um problema sério que está aparecendo cada vez mais cedo também. Algumas crianças têm uma questão genética envolvida, outras desenvolvem, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, problemas posturais. E você poderia me dizer um dos motivos? As telas, né? É, A gente não vê mais as crianças fazendo como exercícios. que a criança, você já observou assim? Aham. Geralmente, né? Aqui. É. E isso vai gerando, né, uma postura ruim e depois tem que trabalhar essa questão, assim. Que bom que tem pais que estão atentos a isso, que já percebem e já procuram uma forma de Uhum. corrigir. Eu já tive outras crianças que as crianças, elas crescem e aí elas ficam com um encurtamento muscular, do crescimento muito rápido, Sim, precisa também do Pilates. E não só para isso, o Pilates pode ser também uma forma de fazer a criança evoluir na parte motora dela, né? claro. Do controle motor, de equilíbrio, a flexibilidade é importante, a questão postural. E com criança a gente trabalha quando é reabilitação, né? Que é correção postural, enfim, você vai direcionar para essa parte, mas nunca se esquece da parte lúdica, porque você está trabalhando com Claro, com uma crianças. criança. Então, assim, a parte lúdica é muito legal do Pilates com as crianças, assim, porque você vai propor desafios diários para eles, e eles respondem muito bem a isso, A né? criança gosta de ser desafiada. Exatamente. Então, assim, essa parte do trabalho com a criança é uma energia constante que você vai colocar Com ali com certeza. eles, porque eles demandam essa energia, mas é um trabalho muito legal, assim. Uhum. E aí, depois vem vindo. Tem pré-adolescente, aí tem os adultos, tem algumas pessoas que têm problemas de coluna, de quadril, joelho, algum problema. Tem outras que não têm nenhum tipo de problema, assim, articular, enfim, de coluna, mas elas não gostam de ir para academia. E aí elas vão procurar, conheceram o Pilates, gostaram, e tem o Pilates como uma atividade física também, Uhum. que pode ser uma atividade física, porém eu sempre recomendo que se tenha, além disso, outras atividades. Não apenas o Pilates. Não apenas o Pilates, porque a maioria das pessoas vai uma vez por semana. É uma Uhum. hora, né? Então, uma hora em 30 dias são 4 horas. E é muito pouco. Seria no mínimo que se pede hoje para manutenção da saúde, para a pessoa, né, evitar doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, que se tenha no mínimo 30 minutos de atividade física moderada por dia, ou, né, uma hora no dia, uma O hora. que que seria moderada? Moderada é intensa. Aí você pode ser caminhadas, pode ser corrida, pode ser ciclismo, a pessoa pode ir para academia, enfim, né? Hoje assim, eu comentava esses dias, eu fico muito feliz. Quando eu vim morar aqui, tinha uma academia pequenininha, não tinha muita opção das pessoas de esporte, de lazer, enfim. E hoje Tapejara já tem assim. Nossa, É, eu fico apaixonada, porque a atividade física está disponível de várias é formas. verdade. Então, assim, algumas custam um pouco mais, outras custam um pouco menos, né? A caminhada é uma atividade física que você pode fazer sem custo. A gente tem um espaço, né, que foi feito lá no caminhódromo, né, para as pessoas que não tem muito trânsito, é mais plano ali, então é um lugar mais seguro para fazer uma caminhada. E aí tem os espaços privados também, que hoje você vai do vôlei, escolinha de vôlei para as crianças, enfim, tem o pádel, agora tem as quadras de beach, né, que assim que as pessoas estão indo muito. E tem agora abriu o cross também, né, que é uma modalidade nova assim, que também são, então opções, Com nós temos certeza. hoje muitas opções. É verdade. Então, assim, o que que é importante em termos de escolher uma atividade física? O que eu penso? Que você
procure. Tem academia de natação, quando eu vim morar aqui não tinha, né? Não tinha uma piscina térmica. Pois é isso que eu ia também te perguntar, porque quando você chegou em Tapejara e ao longo dos anos, ainda havia muita dificuldade nessa questão, principalmente da natação. Tinha também. Em que momento entra o Fusca Branco nessa história? O Fusca Branco? Então, o Fusca Branco é antes de tudo isso. Quando eu vim morar aqui, eu tava ficando louca sem trabalho, né? Tava querendo fazer alguma coisa. Porque imagina, eu trabalhava, eu estudava de manhã e à tarde, fazia estágio no intervalo do meio-dia, trabalhava à noite na academia de natação, dava aula do sábado de manhã. Então, eu tinha uma vida muito ativa. E eu cheguei aqui, eu fiquei 9 meses sem trabalho. 9 meses. Uma eternidade. E eu já tava pirando, assim. Aí eu consegui um grupo que é um grupo de mulheres de São Silvestre. E se elas escutarem, elas vão lembrar do Fusca Branco. Da comunidade de São Da Silvestre. São Silvestre. Que eu ia dar aula de ginástica para elas. De Fusca Branco. De Fusca Branco. Com chuva, com sol, no sábado à tarde eu ia. É? Eu acho que, na verdade, o meu primeiro trabalho aqui foi esse. Como Fusca Branco. E aí que eu comecei a conhecer mais pessoas. Claro, enfim, aí eu comecei a trabalhar na PAI, na escola, depois eu trabalhei em academia também. E aí, a natação que tu falasse também, quando eu cheguei aqui, eu não tinha uma piscina térmica, né? E demorou para ter. A primeira que teve foi lá na Parque, a Parque Aquático, que é um clube, então é um local que ele é para os sócios, não restrito, né? É restrito, né? E aí depois, posteriormente, abriu a Movimentos, que é uma academia de natação, e onde também eu tive o prazer de trabalhar quando retornei para minha profissão. Eu abri o meu estúdio de pilates lá dentro da academia, foi quando eu resolvi abrir o estúdio, e nos intervalos eu dava aula de natação a convite da Márcia. Olha aí. Que a gente se conhece há muito tempo também, e aí eu voltei a trabalhar com natação, mas antes de tudo isso, um tempo atrás, eu dava aula de natação, consegui uns contatos, enfim, nos clubes no verão. Eu fazia turmas. E aí organizava 12 aulas, ou 15 aulas, enfim, e a gente, de acordo com o tempo, a gente ia marcando as nossas aulas. E aí eu trabalhei há vários anos, assim, na temporada de verão, eu ia nos clubes e dava aula de natação nas piscinas abertas. Também trabalhei em casas de algumas pessoas que tinham criança, tinha piscina, queria ensinar a nadar, eu ia na casa delas ensinar as crianças. Você ensinava, entre aspas, claro, né? Você ensinava natação a domicílio. Também. Eu fui personal a domicílio, eu já fiz muitas coisas. Mas que legal! Por isso que eu digo, desde o começo da nossa conversa, a palavra empreendedora tem sido utilizada bastante. Você, desde adolescente, você já queria empreender, você já queria fazer algo, você também tinha uma exigência por resultados, ou seja, para si, ou seja, para o grupo. Então, quer dizer, quando as pessoas, na verdade, dizem, eu não me sinto empreendedor, mas aí você olha a história toda, dá um livro de empreendedorismo, não dá? Pensando assim, dá. Claro que dá, porque aí eu vejo você indo fazer a reabilitação do quadril num estúdio, na verdade numa fisioterapeuta, né? Mas é um estúdio de pilates também. Estúdio de pilates. E aí você vê ali, isso aqui daria para fazer assim, daria para fazer assado e tal. E aí dali você já criou a tua escola, o teu estúdio? Eu devo ter iniciado o pilates no mês de maio, junho, assim, quando eu entrei em contato com o pilates. Isso tem 8 anos já. E aí foi muito rápido. Em outubro, no dia 29 de outubro desse mesmo ano, eu abri o meu estúdio. E aí vai fazer 8 anos, agora em outubro, faz 8 anos. Eu comecei trabalhando com algumas horas, poucas horas, eu tinha uma ideia muito, muito limitada, né? Eu pensava assim, eu vou fazer um pilates para as pessoas que querem ser mais fitness. É um pilates mais voltado para força, né? Porque eu vi isso, como eu gostava, né? Claro. De malhar pesado e tal, então eu vou treinar pesado, eu vou fazer um pilates para ser um treino, né? Para as pessoas que querem. E adivinha,
não foi bem assim, né? Claro. Então as pessoas começaram a me procurar. Eu tenho um problema de coluna, eu tenho um problema de joelho. Uma senhora, né? Uma idosa que mora aqui perto, vem procurar. Então, assim, aí que entra toda essa questão, assim, dos 8 aos 84. Claro. Porque é muito democrático. Veja bem, se uma criança de 8 anos faz, um idoso com 84 anos faz. Claro. Eu tive aluno amputado já no Pilates. Então, assim, tenho pessoas com deficiência no Pilates, atendo. Então, ele é muito democrático. Por quê? Porque você consegue adaptar para todo mundo. Né? O Pilates é relativamente novo no mercado, principalmente brasileiro? Não. Não é? Não. Eu não sei aqui em Tapejara, assim, porque quando eu vim morar aqui, eu não lembro, sabe? Porque como eu não me importava Sim, muito, tu não eu não prestava lembro atenção, que né? ano que o pessoal começou a trabalhar. Mas ele veio ganhando força, assim, nos últimos 20 anos, né? Que ele foi indicado principalmente para reabilitação. A história do Pilates, quem criou o Pilates foi Joseph Pilates, um alemão. Ele não tinha nenhuma formação acadêmica. O Joseph, ele nasceu doente, ele tinha problema de asma, tinha raquitismo, ele era muito pequeno, sofreu bullying na escola. E ele passou, desde muito jovem, ele criou uma rotina de exercícios para ele, baseados no yoga e tal, movimentos que ele via, enfim, ginástica. Ele ia para a montanha só de sunga se exercitar. E ele foi criando um método de treinamento sozinho. Seria para ele. E aí, quando ele ficou mais velho, depois Joseph foi preso, foi um prisioneiro de guerra. Mas ele não era um prisioneiro comum. Aí a gente, né, tem registros assim que ele de repente ele trabalhava, ele fazia alguma coisa diferente lá, né? E o que se sabe assim é que ele trabalhava dentro dos alojamentos assim. Ele começou a usar as molas dos colchões para fazer resistência, para exercitar, enfim. E depois ele e o irmão dele começaram a criar, depois que ele saiu da prisão, enfim, criaram os aparelhos, né, muito rudimentares, assim, e ele começou a desenvolver esse método. Aí ele foi para Broadway e lá ele começou a trabalhar com bailarinos. Então, o Pilates tem uma história também com a dança, né, que veio. E ele só ficou famoso, assim, quando ele reabilitou uma bailarina que teve um câncer de mama e perdeu parte dos movimentos do braço. E aí ela teve uma mastectomia severa, né? Retirada de tecido, de músculos, enfim. E aí ele reabilitou, falaram que ela não poderia mais, né? Principalmente dançar. E ele reabilitou 100% dos movimentos do braço dela. Então ele ficou famoso nessa época. Mas aí tem uma história que não é tão bonita, essa história é linda, né? Mas a história que não é bonita é que como ele não tinha uma formação acadêmica, o reconhecimento na sociedade científica, foi meio abafado, assim. Ele esperava ter um reconhecimento, enfim, da parte médica, né? Quando ele foi procurado para explicar o que ele tinha feito, o método dele. O método era muito interessante, o resultado era muito interessante, porém, como ele não tinha uma formação acadêmica, ele ficou meio de lado, assim, né? Então, ele morreu sem ter, assim, sem ter o reconhecimento. Isso que a gente vê hoje, ele não viu. E aí, ele trabalhou com algumas pessoas que ficaram detentores do método, depois eles seguiram instruindo, tem ainda viva dos discípulos do Joseph, a Lolita, que eu tive a oportunidade de fazer curso com ela, enfim. E ela tem 80 e tantos anos, mas continua trabalhando, muito sábia, muito lúcida. É incrível, assim. Sabe que uma coisa que também é sempre o olhar externo, né? Sempre o olhar externo, principalmente quando a gente não atua naquela área. Mas o que eu vejo dos profissionais que lidam
que trabalham, que atuam e que pesquisam a questão da saúde física, esses profissionais eles têm uma visão da vida muito diferente do restante. Eu não sei se isso é só parece que é, mas me parece que profissionais que lidam com o corpo têm uma visão diferente da vida. Olha, ao longo da minha caminhada, eu tive várias experiências que me fazem ver a vida bem diferente, eu acho, de muitas pessoas, né? Primeiro, comecei a trabalhar com pessoas com limitações físicas, intelectuais, Pois é. deficiência, né? Sim. E isso faz você entender que é que É que que não. seria muito feio você usar desculpas, né? Exato. Pra você deixar de fazer alguma coisa, entendeu? Exatamente. Assim, isso eu tenho Uhum. esse conceito, é meu, entendeu? Que Mas não é só teu, não. você tem duas pernas, você tem dois braços, você tem dois olhos, você tem, né, uma inteligência privilegiada, tem dois ouvidos, tem uma boca. E aí você se esconde. Às Uhum. vezes, né, deixa para depois, eu vou começar, não sei o quê, acho dificuldade nas coisas. Então, quando você trabalha com pessoas com limitações, você entende o que é uma dificuldade real. Claro. Entende? E no Pilates não deixa de ser diferente. Uhum. Eu continuo trabalhando com pessoas, algumas pessoas que têm limitações, mas nem por isso a vida delas acabou, né? Você acha que uma pessoa hoje com 60 anos é idosa? Não é. Então, esses conceitos, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Para mim, eu tô com 50 anos, eu acho que eu tenho ainda muita coisa para fazer. As pessoas acham que com 60 anos a saúde fica ruim, que começa a aparecer problema, ou a partir dos 50, né? Depende das tuas escolhas. Depende muito das Tuas escolhas. escolhas, Depende. né? Que escolha você está fazendo em relação à tua alimentação, Uhum. ao teu sono, né? À tua atividade física, ao que você consome intelectualmente. Principalmente intelectualmente. Então, assim, o que você está escolhendo para ti? É. Se você fizer boas escolhas, eu tenho certeza que você vai chegar aos 60, aos 70, aos 80, você vai chegar, né, bem. Eu tenho percebido que, claro que os pensamentos eles vão mudando de tempos em tempos, eu acho que são ciclos, né? Mas eu acho que o brasileiro ainda não sabe envelhecer. O brasileiro não se prepara para a velhice. O brasileiro não. O brasileiro acha que vai viver eternamente e que não vai precisar de um exercício, de uma alimentação regrada, até de alimentar a sua mente de forma tranquila. Então, eu acho que o brasileiro demora para entender que a gente vai envelhecer. Brasileiro. Talvez, né? Vamos falar da nossa realidade. É que eu tenho visto, por exemplo, países da Europa que começam a trabalhar a velhice, entre aspas, com 20 anos. Mas veja, por exemplo, nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas obesas. Sim. Então, assim, é um país desenvolvido. Então, isso vai sim da educação, da cultura, né? Da cultura. E hoje, assim, o que a gente percebe, né? A nossa alimentação mudou muito. Sim. A gente consome coisas industrializadas, corante, alimento ultraprocessado, que você não sabe muito bem o que está consumindo, né? Então, muito açúcar, muita gordura. A própria Fernanda Menegas falou aqui que a gente tem, como é que é a frase? A gente abre mais pacotes do que descasca. Exatamente, alguma coisa. Então, assim, eu vejo que isso é uma construção e não deixe para pensar nisso quando você chegar nos seus 50. Sim. Eu penso, se você tem filhos,
Vá trabalhando essa questão desde cedo com os É. seus filhos, de ter uma alimentação equilibrada, saudável, de colocar eles, assim, né, na medida do possível, praticar algum esporte, para eles ir gostando, de ter o Uhum. prazer de praticar uma atividade física. Eu penso que isso são coisas que a gente tem muito acesso à informação, e se a Muito. gente usar essas informações boas, que tem muita coisa boa aí, Sim, a gente consegue fazer muita diferença, entende? com certeza. Desde a tua casa, começa na tua casa, né? Porque se você quer dizer para o teu filho que ele não pode comer doce, ou que ele não pode comer muita gordura, e você não dá o exemplo, ou você tem que ir no futebol e você não vai fazer uma atividade física, então assim, tem que ser uma coisa que É, venha desde casa e que tenha o exemplo dos pais. é verdade. Então, mas e agora eu tô com 50 e eu nunca fiz nada e eu quero começar. Nunca é tarde para começar. Eu tô com 60, vamos lá? Eu ia até te perguntar se essa frase ainda é válida, né? Nunca é Não, tarde. vamos lá, né? Então, assim, eu recebi faz uns 2 meses uma aluna que começou com 74. Uau, que Então, sensação. então hoje você falou do meu pai, vou falar, ele tem 77 anos, ele caminha de segunda a segunda, todos os dias, 11 quilômetros. 11. 11 quilômetros. Todos os dias. E meu pai é diabético. E ele se viu numa situação onde ou ele mudava os hábitos dele, ou ele estaria com Uhum, sérios problemas. uhum, E aí, problema cardíaco, enfim, né? Porque vem desencadeando uma série, a claro. diabetes desencadeia outros problemas. E aí ele se viu numa encruzilhada, ou eu mudo de hábitos, ou a minha saúde está seriamente E é comprometida. impressionante como a vida é feita de encruzilhadas. É, e, Impressionante. e aí, então, e quer saber quando ele começou, quando ele decidiu que ele ia se cuidar? Ele devia ter, sei lá, seus 60 e poucos anos. Você vê. Então, e hoje a saúde dele E é ele tá se ótima. sentindo bem, assim, tá gostando da caminhada. Imagina, todos os dias, 11 quilômetros. 11 quilômetros. Então, é um bom exemplo Seu para dar Zico. o seu Zico aí, em termos de cuidado com alimentação e saúde. Se ele não pode comer doce, ele não come. Ele sabe que o carboidrato não é muito bom, ele corta. Então, ter equilíbrio, É verdade. né? Equilíbrio é a Ter um palavra-chave, equilíbrio e fazer boas escolhas. com certeza. E em que momento você escolheu na sua vida servir um dos melhores cafés da nossa região? Nossa, obrigada. Eu gosto muito de café. Quem não gosta de café? Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam. Eu sei que tem. E é incrível porque até o humor ele meio que se afeta quando a gente percebe que o café está acabando ou o café não saiu do jeito que a gente queria. No teu caso, como é que surgiu essa ideia de servir café para a nossa comunidade regional? Olha, é, eu não sou, como você falou, assim, talvez eu seja mesmo uma empreendedora Você vai sair daqui com essa. convencida. Eu queria. Ai, meu filho estava adolescente, né? Eu queria ter alguma coisa que eu pudesse engajar o João para fazer. A Maria, que estava ali naquela época, estava começando a faculdade, não tinha ido morar em Erechim Como é ainda. que é o nome Então, deles? Maria Valentina e João Francisco. Nomes Maria muito Valentina bonitos. tem 20 anos e o João Francisco tem 17. Olha aí. Então, e ter outra atividade, uma renda extra, enfim. Sim. Mas o que que eu vou fazer? Eu andei olhando uma loja, roupa, não sei e tal. E aí eu encontrei a franquia, é uma franquia, né? Encontrei a franquia procurando um dia, olhando na internet. E eu pensei, mas um café seria um negócio que, como tu disseste, quem não gosta de café? Tem gente que não gosta de café, mas muitas pessoas gostam de café. E aí, entrei em contato com a franquia, e aí eles avaliaram o local, enfim, eles não têm, como é uma franquia assim, é nova. Uhum. Não tem algumas que exigem uma certa. Sim, tem umas exigências. Tipo, a quantidade de Uhum. habitantes, enfim. E aí foi tranquilo, assim, entramos em contato, tá, vamos lá, vamos fazer.
E aí que veio o Inverno de Itália para Tafejar, né? E aí que eu empreendi Esse ramo. nesse ramo. Então, assim, foi, na verdade, a ideia inicial, assim, eu gostaria de ter alguma coisa para envolver os meus filhos, que eles pudessem Sim, trabalhar. Por quê? Porque eu penso também que o trabalho não é uma coisa que é uma cultura do trabalho, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? uhum, Com 14 anos comecei a trabalhar, e aí a gente precisa ter essa disciplina, essa ordem, né? Então, assim, e muito tempo livre para o adolescente, eu não entendo que seja uma coisa tão saudável. não é, É, não é. então assim, vai para a escola, enfim, né? E aí a ideia seria também assim envolver eles com alguma coisa que eles pudessem me ajudar. Não deu certo. Essa ideia não deu certo. Não deu certo! Não deu certo porque o João até ficou um tempo lá comigo, mas ele não gostou, não gostava. Mas ele não gostava do ramo, da forma como era Ele feito? não gostou de trabalhar lá no café. Ah, é? E aí ele 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 ia, mas ele não gostava. E aí chegou um tempo que daí não deu, ele não quis mais ficar também. Uma coisa que não é legal que eu já experimentei, fazer o que você não gosta não é bom, Não é bom. né? Então hoje no café, assim, eu tenho duas colaboradoras, tem a Kelly e a Rafaela. A Kelly tá comigo desde que abriu o café e eu falo pra ela sempre, é meu braço direito e esquerdo. Ah, é? Porque se não tivesse ela para me ajudar, né, enfim, ah, eu não conseguiria tocar as duas coisas, porque eu tenho em torno de 34, 35 aulas por semana lá no estúdio, né? Como eu falei para você, eu atendo em torno de umas 55 pessoas por semana. Então, isso não é só o tempo que você tem para tenho tempo para ir lá trabalhar, para dar aula, você tem que Claro. planejar. Eu não tenho secretária, então eu tenho agenda para controlar. É tudo com É você? tudo comigo. Como Uhum, eu te falei, eu trabalho sozinha lá. uhum. Então, sozinha não, tem a Cassiele, que é uma físio que trabalha lá, mas cada uma faz o seu Na sua trabalho. área. Ela trabalha com Pilates também. Mas ela tem os alunos dela, os horários dela, cada uma com a sua agenda, os seus alunos. Uhum. Então, na verdade, não é. A gente compartilha o O mesmo espaço. espaço, né? Então, eu não tenho ninguém que colabore com o meu trabalho lá dentro. Assim, eu trabalho, eu dou aula, enfim, né? Sou eu que atendo os meus alunos. Então, essa rotina das aulas, de atender o café, enfim, se não tivesse alguém para me ajudar a tomar conta lá, você não estaria tomando café de inverno de Itália, Pois é. porque não teria condição. E como é que foi a implantação? Foi em que época? Que ano? Estamos fazendo 3 anos em 3. julho, Então era a pandemia? saída da pandemia. Saída da pandemia. A gente tem as fotos da inauguração com a Com a máscara. máscara. É. Esse período foi bem complicado para Ah, todo mundo. foi muito Toda vez complicado. que eu vejo alguém, uma foto, enfim, até a gente se rever, né, com máscaras, a gente lembra de um período muito complicado, Sabe né? que eu vou te falar uma coisa? Olha só, que para muitas pessoas foi um período profissionalmente que foi difícil, né? Para certas áreas, tipo academia. O pessoal da academia Uhum. sofreu muito Sim, com a questão das pessoas parar, é. porque tinham medo, né? Da Covid, Que não podia que não podia aglomerar. aglomerar, enfim. Teve períodos que ficou fechado, né? Que as pessoas não puderam trabalhar. Ah, no estúdio, justamente por eu te falar que eu não tenho grupos grandes, Foi mais tranquilo. foi muito mais tranquilo, porque eu mais dois, Uhum. entende? Então não era uma aglomeração, meu espaço é bem grande, então a gente, né, é bem arejado. Eu consegui trabalhar, sim, foi um período que eu trabalhei praticamente normalmente no período da. Sem parar. Alguns períodos ali que a gente Claro. foi obrigado a fechar, enfim. Mas isso foi um diferencial, que é o diferencial do meu trabalho, assim, que eu não gosto de trabalhar com grupos grandes, que Uhum. na época da pandemia foi bem positivo, que eu consegui
trabalhar sem ter que parar muito tempo, Que assim. bom. As pessoas também se sentiam mais seguras, Aham. porque não era muita gente, elas sabiam que quem ia eram dois. Sim. Muitas vezes eu atendo muitos casais, pai e Pessoas que filho, já se que são da conhecem, que são da família. família. Então, assim, vai eu e a minha esposa. Eu sei que não Uhum. vai ter mais ninguém lá naquele horário, né? Então, assim, os idosos, eles praticamente não pararam Não na pararam. pandemia. Não. Até porque é um público muito fiel. É, né? Muito fiel. Eles praticamente não faltam, né? Eles vão assim São muito direitinho. disciplinados. E assim, eu acho que eles também, eles entenderam que é bom, que tá fazendo bem para a saúde, né? Então, sentem os benefícios. Aham. Você sente. Hoje eu dei aula para 2 alunas de manhã às 7 horas e elas na semana passada não foram. Às 7 não, elas das 9. E aí hoje elas, nossa, mas tá doendo muito. E aí, também, elas, né, eu não falei nada, eu Elas coloquei, mesmo se justificando. a gente não veio na semana passada, né? Então, assim, o teu corpo vai acostumar com aquela sensação de bem-estar, Sim. alivia a dor, alivia a tensão, né? Melhora o sono, melhora a tua qualidade de vida. Então, e o idoso, como ele não tem mais muito compromisso, então para ele aquilo ali é uma hora que ele prioriza pro bem-estar. Eu na pandemia, assim, eu não parei. Não parei e eles também não pararam. E aí depois ali na saída da pandemia, o Inverno de Itália sendo inaugurado. Sendo inaugurado Inverno de Itália, aí com muitos desafios, porque A tentativa de colocar o João o João não para deu trabalhar. certo. Eu tinha uma sócia que não ficou, também não deu certo, que seria a proposta de ficar gerenciando o café. Na verdade, eu encarei porque eu teoricamente tinha uma estrutura por trás, Sim, né? tinha uma rede de apoio Uma ali rede que... de apoio que me ajudaria a... Porque se você me perguntar assim, Núbia, hoje, tu tem que escolher só um. Sabe qual é a resposta? Qual é a resposta? A resposta é a minha profissão, que eu amo. Claro, Não tem outra resposta, né? claro, claro. Então, eu encarei porque eu teria uma rede de Só apoio. que a comunidade aqui da região não ia deixar isso acontecer. Pois é, né? Que você deixasse o Inverno de Itália ir para outro município. Então, mas assim, não deu certo a ideia inicial, mas né, estamos aí, estamos trabalhando, ficamos muito felizes que vocês gostam do produto. Eu tenho falado muito aqui que a capacidade do ser humano de se adaptar a situações é algo impressionante. E eu, particularmente, sempre me impressiono com essa capacidade da gente se adaptar. Você estava ali programada, por exemplo, num primeiro momento, de fazer com que o teu filho se dedicasse, né, a esse trabalho, esse empreendimento também. Você estava também com uma sócia que, né, iria tomar frente de tudo, e de repente essas coisas não aconteceram, e ainda assim você se adaptou. Ainda assim você se colocou para fazer a coisa andar. Não é uma tarefa fácil. Nunca é. Se você me perguntar se é fácil, não é. Nunca é. Porque eu, como tenho meu trabalho do estúdio, tenho café para conciliar, enfim. Sim. Tenho casa, tenho Sim, esposo, tenho os filhos, né? Tenho a nossa vida pessoal para conciliar. Não abro mão do meu horário, da minha atividade física. É questão de... Isso, assim, tem prioridade na minha vida. Agora eu comecei... Eu treinava sozinha. Eu faço pilates, continuo fazendo pilates. E aí eu treinava em casa, eu corria, eu gosto de correr. Até eu tô recebendo aqui no meu ponto eletrônico, o pessoal que está nos assistindo agora está perguntando aqui se você continua correndo, porque você teve uma ordem médica para não correr nunca mais. Pois é, eu não respeitei. Não respeitou? Não. Continuou correndo. Quer dizer, se reabilitou. Aí... Eu não posso mais correr 21 quilômetros. Você corria 21 quilômetros. Eu cheguei nos 21. Eu não posso mais correr 21 quilômetros, mas eu posso correr 5, eu posso correr 6, eu posso correr 7. Sente uma dor ou é a tua própria... E assim, uma coisa que é importante, que eu acho que é importante falar, é você saber reconhecer os teus limites. Sem dúvida. Eu não respeitei, em alguns momentos, o limite do meu corpo. Uhum. Quando ele pedia para parar, eu continuei. Sim. Então, saber respeitar. E eu falo muito isso para os meus alunos.
não pode ter dor durante o exercício, não, a não ser aquela contração muscular, aquela ardência do músculo ali que está fadigando, não pode ter dor. Mas como que eu vejo a diferença da dor Como é que eu sinto Se isso? doer aqui na tua coluna, tu vai saber que é na coluna. Sim, Ou não. sim, Se sim. doer o teu joelho, você vai saber que dói o joelho. Esse tipo de dor. Esse tipo de dor não pode ter. Não pode. Cotovelo, punho, a Aham. cervical. Esse tipo de dor a gente não pode ter durante o exercício, porque se tem uma dor, é porque alguma coisa não está bem. Ou a execução do exercício, Sim. né? Ou a carga. Então, isso são coisas que a gente, como educador físico, deve prestar atenção. E você, se você faz alguma atividade física, também prestar atenção nisso, que não pode ter uma dor Uhum. que não seja aquela dor, você já correu, foi pra academia, que você vai sentir aquela dor ali que é do próprio exercício, que é diferente da dor que tá machucando. É uma, dor não articular. não é bem uma dor, mas Não, é mas é um desconforto. uma queimação Isso, ali, um tá desconforto. queimando Isso aquele. aí. Esse desconforto é normal do Normal, exercício. porque ele tá trabalhando. Mas você me perguntou se eu corro ainda. Hoje eu não tenho corrido muito, porque a minha vida mudou muito também nos últimos 5, 6 meses aí. Eu mudei, eu morava antes aqui no centro, eu mudei para mais longe agora. Então, eu preciso, se eu quiser correr num local mais adequado, que eu não machuque muito o meu quadril, seria melhor pegar o carro e ir lá na ciclovia, lá no caminhódromo, porque é mais plano, né, para correr. Uhum. Então, a minha logística ficou Sim, um ficou pouquinho diferente. diferente. Eu tentei correr algumas vezes no asfalto, porque eu moro perto do asfalto. Não tive mais muita coragem, eu ia, né? Porque tem muito caminhão, muito trânsito, o asfalto tá muito, não tem acostamento, tá muito ruim. Então, assim, muito perto, né? é o que eu te falo de saber respeitar o teu corpo, o limite do teu corpo, né? Eu sei que vai ficar desconfortável, que vai doer, depois vai dar problema, não faz, troca, faz outra coisa, né? Uhum. Então, hoje eu abri um cross aqui em Tapejara e eu decidi fazer uma aula experimental e agora eu troquei. Eu corro com o pessoal do cross. Ah, é? Então é uma atividade física bem dinâmica, assim, né? Tem várias coisas Vários incorporadas. exercícios e uma delas que incorpora também é a corrida, que tem um treino, né? E aí, nesse treino, são tantos minutos ou tantas repetições, dependendo do treino do dia. O meu coach vai saber explicar melhor. E aí, dentro desse treino também tem dias que tem a corrida. Nós tivemos uma aula no sábado e nós corremos. Aí até depois eu fui no café à tarde, eu tive correndo na chuva. Olha aí, que beleza. E aí, mas é bem bacana, assim. Então, hoje eu continuo me exercitando, mas eu mudei um pouquinho o foco aí. Mas o exercício ele nunca sai da tua vida. Não, é uma questão de prioridade. Olha só, que Há sensacional. muito tempo. Isso também é inspirador. E é a qualidade de vida. É, né? É qualidade de vida, porque às vezes eu falo que eu não faço, eu faço atividade física aqui também é importante. Porque para você dar conta de ter tantas atividades, do estresse do dia a dia, porque querendo ou não, eu não sou uma pessoa muito estressada, assim, né? Não é? Não sou. Mas você tem trabalho, tem tarefa para cumprir, tem horário para cumprir, né? Tem a casa, enfim, é uma jornada que exige bastante, né? E se você tiver, para mim, é um relax mental. É, né? Porque atividade física também ela é indicada, inclusive, para as pessoas que têm depressão, né? Ansiedade, depressão, no controle da ansiedade, depressão, porque ela vai causar um bem-estar. Você sabe que eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tive um período de depressão que foi muito difícil. Foi uma parte da minha vida que eu só lembro porque a gente não pode esquecer de determinadas questões que acontecem na nossa vida. A gente não pode esquecer. Eu até sou muito contra quando a gente não fala sobre um assunto achando que o assunto vai desaparecer. Né? Não desaparece. E esse período da minha vida, que faz alguns anos já, eu caminhei. Eu acho que se você disse que corria 21 quilômetros, eu acho que eu caminhava uns 30 por dia. Porque era a única coisa que me tirava
do problema, sabe? Então, Olha assim, que legal esse depoimento. É importante falar. Isso é importante falar, as pessoas ouvirem isso, não, porque e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu falei aqui em algumas vezes, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque assim, foi o que me tirou da. olha Claro, que bacana. várias outras Sim, coisas com aconteceram certeza. ali ao longo, Um né, da tratamento história. complementar, enfim, né? Mas a caminhada me fazia, eu simplesmente, era como se eu estivesse acionando um botão. Eu desligava ele quando eu ia caminhar. Que bom. E isso me ajudou por demais, tanto é que nós estamos conversando sobre isso por causa da caminhada. Então, por isso que eu acho que eu admiro demais as pessoas que colocam o seu corpo, até muitas vezes, para extrapolar os seus limites na questão da atividade física. Porque ela é essencial, como você diz, para a cabeça. Para a cabeça. A cabeça. E hoje, assim, né? A gente sabe que para prevenção das doenças Alzheimer, Uhum, demência, a musculação, o fortalecimento, né, muscular é muito importante na prevenção dessas doenças. com Então, assim, certeza. falando em envelhecer com qualidade de vida, com saúde também, é muito importante incorporar na tua rotina uma atividade física. É como eu falei, é uma escolha. A gente É. tem a opção de evitar, de procurar todas as formas de evitar algumas Uhum, doenças. Se está disponível, está aqui, por que não? Não começar, porque não fazer essa escolha, né? é. E a caminhada, como tu falaste, é uma coisa que você não tem um custo financeiro. Sim, Você vai precisar de um tênis e disposição para sair do sofá é e verdade. começar, É, né? é sempre o primeiro passo. É o primeiro Né? Tem passo. que dar o primeiro passo para continuar. É. Nubia, eu gosto de fazer essa pergunta, várias perguntas eu sempre repito aqui, porque a gente conhece muito da convidada, do convidado, enfim, que está aqui no nosso canto. Se você tivesse a oportunidade de se encontrar por alguma questão, talvez um avanço da tecnologia, ou até mesmo num sonho, ou numa forma diferente de vida, se você tivesse condições de se encontrar com a Núbia adolescente, ou até saindo da infância para a adolescência, o que você diria para ela? Não tenha medo. Já teve medo, então? Acho que todo mundo tem. Eu tive muitos medos. É. Muitos, né? Falando, medo de sair de casa, Tinha ir medo de sair de casa? morar numa cidade, né, Ah, sozinha, sim. estudar numa cidade longe dos pais. Como eu te falei, sempre fui educada muito dentro de casa. Então, Uhum. assim, medo de sair de casa, medo de construir uma família, ter filhos, medo de começar do zero, começar tudo de novo, medo de deixar tudo, né? E recomeçar depois. Então, assim, puxa vida, eu vou dar conta de voltar para minha profissão com 42, 43 anos, depois dos 40. A gente dá conta, assim. Medo tem. Medo da separação, eu separei, sou divorciada. Então a gente tem muitos medos. Medo do preconceito, do julgamento da sociedade, né? Olha aí, ó, tá começando de novo, voltou, nunca trabalhou com Pilates, vai trabalhar Você com Pilates. sentiu algum tipo de preconceito ao longo da tua vida? Alguma coisa, ou por ser mulher, ou por ser divorciada, ou por A empreender? nossa sociedade é machista de uma maneira geral, mas eu não posso dizer assim que eu sofri muito preconceito assim. A gente tem os medos da gente de, né, que vai Sim, parecer isso, enfim, sim, como que a sociedade vai enxergar isso? A gente mora numa cidade pequena, tem julgamento, sempre tem, você claro, sabe que tem. tem. Então assim, mas um desafio que foi grande para mim foi quando eu troquei mesmo, né, que eu trabalhei aqueles 8 anos lá, que era um local onde tinha mais homens, é um local Sim, mais masculino esse, mas né? voltado para o agro. Pro agro, enfim, que eu sabia que era difícil eu me colocar, Se destacar. não, e me colocar assim numa posição de, olha, você tem que fazer isso, as regras são essas, né? Ah, E então assim, se o meu ex-marido falava, era atendido de uma forma. Se eu falava, eu percebia que eu precisava de um aval. ah, Eu senti isso em alguns momentos, é. do aval masculino. Eu senti nessa. Mas na educação física, assim,
eu não posso te dizer que eu sofri com isso. Eu fui muito, muito, muito feliz, sempre tive muito mais oportunidade de trabalho do que eu pude abraçar, até hoje, Que bom, né? né? Então, assim, eu não posso reclamar por ser mulher, assim, de ter sofrido algum... Na minha profissão, não. Uhum. Profissionalmente, na educação física, assim, não, eu não senti isso. Talvez algumas pessoas sintam, enfim, Sim. mas eu realmente não senti. Então você diria para a Núbia saindo da infância para adolescência que não tivesse esse medo, que não É. que seguisse e principalmente as suas próprias convicções. A gente normalmente se ouve, se escutar, vai saber para onde tem que ir. Às vezes demora um pouco para entender a mensagem, É. mas se você se escutar, você vai saber para onde tem que ir, né? Você é religiosa? Não diria que eu sou religiosa. Eu acredito em Deus, né? Não tenho, assim, se você pedir se eu sigo uma religião, não sigo. Eu gosto muitíssimo de meditar. Muito, muito. É uma coisa que acalma a minha mente, né? Que eu consigo me conectar com Deus, eu tenho certeza que eu consigo me conectar com Deus. Então, assim, não sigo uma religião, enfim, mas eu acredito sim em Deus. E acredito no universo, né? E que a gente tem sim essa conexão com Deus e a gente só não pode esquecer dela. Não pode. Que isso é uma das coisas que hoje eu entendo assim que faz você perder o medo, Uhum. né? Não tenha medo, tá? Mas como eu vou fazer para não ter medo? Exatamente. Acredito em você, acredito em mim, Sim, eu acredito em mim. E eu também acredito em algo maior que eu não tô sozinha aqui, né? exatamente. Então, Isso é é isso. fundamental, né? É. É fundamental. Uhum. Mas o medo, pode ser que você discorde de mim, mas o medo às vezes é bom. Porque ele te coloca na realidade. Ele te puxa para a realidade e faz você pensar, ok, então para eu sair desse medo, para eu sair dessa situação, o que eu preciso Ah, fazer? sim. Né? Então, às vezes, o medo é bom. Mas é claro que a gente não pode viver com medo. Não. Muito pelo contrário, o medo tá aí, mas vai com medo mesmo. Né? E às vezes não tem escolha, né? E às vezes não tem. Às Não vezes não tem. tem escolha. Não tem. Eu não queria trabalhar em escola porque achava que não era preparada para trabalhar numa escola. Primeira coisa que apareceu para eu trabalhar, adivinha o que foi? Uma escola. Olha aí. Então, assim, no ensino médio, foram 9 anos e foram 9 anos ótimos. Eu imagino. Eu tenho hoje ex-alunos, assim, que eles vêm me apresentar os filhos. Assim, Olha. grandinhos já. Que E legal. olha, essa é a Pronúbia, era a minha pro de educação física na escola, assim. E aí eu encontro frequentemente com eles por aí, e até hoje, assim, eles me chamam de Pronúbia, né? Muitos assim. Eu tenho um colega de profissão que ele já tá com o cabelinho mais branco que o meu. E aí, era meu aluno. Esses dias eu encontrei ele. Oi, Bruno, eu falei, me abraça, eu tô suada. Desde quando que professor de educação física se importa com isso? Porque ele Olha aí. também é um educador físico, né? Que legal. Então, assim, eu encontro eles quase todos os dias, os meus alunos. Imagina, foram 9 anos. Ah, A cada ano tinha 30 e poucos alunos numa nossa. turma. Então, foram muitos alunos que passaram nesse período. Então, veja, eu tinha medo, eu achava que não daria conta, né, de trabalhar com adolescente, enfim, não é uma fase muito fácil, Nada fácil. mas foi uma experiência ótima. Eu imagino. Eu tive medo de abrir o meu estúdio e não ter uma boa aceitação, porque eu estava começando do zero, né? Então, assim, tive medo de voltar, de retomar minha profissão. Retomei com medo. Eu lembro até hoje da primeira aula que eu dei, assim. Eu acho que eu tava quase tremendo. Quase. Quase tremendo. Eu disfarcei. Então, quando eu retomei a minha profissão, assim, tive medo de retomar, porque já fazia muito tempo, era uma atividade nova, assim. Então, tive sim, muito medo. Quando a gente tem medo, quando a gente tem aquele friozinho na barriga, é justamente porque a gente se importa demais por aquilo ali. Porque quando a gente tá com aquele friozinho, tá dizendo, mas será que eu vou conseguir? E aí depois você passa por aquilo e vê, mas ainda bem que eu fiz. É.
Então eu acho que o medo te fez estarmos aqui também conversando. Porque eu tinha medo de vir aqui. Eu vou O falar. bom é que o Eu sou bem verbo foi no passado. Eu Tinha. tinha, porque eu sou bem sincera. Eu não sou muito. Eu não sou uma pessoa muito ligada em rede social. Se eu tiver um tempo extra, a última coisa que eu quero é o meu celular. Ah, você procura Eu, evitar. ou eu vou fazer uma atividade física, ou eu vou ler, eu vou procurar outra coisa, vou estar com meu marido, com a minha família. Como eu tenho várias atividades durante o dia, então, assim, eu vou ter o tempo que eu vou parar vai ser à noite, Uhum. quando eu cheguei na minha casa, de quase 9 horas da noite, depois que eu saio do estúdio. Ao meio-dia não dá tempo, né? E no final de semana, assim, então eu gosto muito de estar com a minha família. Eu tenho uma família lá em Giruá, que eu tenho 5 sobrinhos, eu adoro eles, tenho minhas irmãs, meus pais. Aqui eu tenho outro tanto de sobrinhos, tenho afilhados pequenos. Então, assim, eu prefiro utilizar esse tempo para fazer outras coisas, né? Mas eu também entendi que nesses dias, né, que a gente está, é impossível você querer fugir Sim. das redes sociais. É importante para o teu trabalho, importantíssimo. A gente tem acesso a ótimas informações. Eu tenho muito acesso, assim, eu gosto de estudar sobre Pilates, eu gosto de estudar sobre os meus interesses, assim, eu Você uso as redes continua se sociais, atualizando, sim, né? e uso as redes sociais também, eu sigo os meus ex-professores, né, que Uhum. são pessoas muito competentes, assim, que sempre têm material interessante, novidade. A nossa área tem sempre coisas Eu novas, né? Então, imagino. estudar as redes sociais, a internet, permite que a gente se mantenha atualizado, e isso é super importante. Então, um dos motivos que eu aceitei o convite foi justamente porque eu estou sendo desafiada a quebrar esse paradigma assim, mas eu não ligo para rede social, eu não quero, eu não me importo muito. Eu não tenho TikTok. Ah, não tem? Eu até ouvi a Fernanda falar, faz pouco tempo que eu instalei o TikTok. Eu ainda não instalei o TikTok. Então, assim, eu não tenho muita intimidade com, com uma câmera, com um microfone. Mas eu estou aqui também. Eu vim com medo do resultado, né, dessa entrevista, dessa conversa, se é a questão da exigência com um alto padrão de exigência com o que eu falo, com, né, com o meu desempenho, próprio desempenho. Então, assim, também eu vim aqui, sentei aqui com medo, Com medo, mas veio com medo mas mesmo. eu vim. Que legal. Isso, bah, para nós isso aqui tá sendo uma honra, viu? Tá sendo uma honra, Eu também principalmente porque agradeço. assim, a tua história, pelo menos no meu caso e acho que as pessoas que eu conheço também, não conhecem a fundo a tua história. Não sabem exatamente tudo que te trouxe até aqui, né? Não. Então, eu acho que, por exemplo, aquelas pessoas que foram teus alunos, né, que te chamam até hoje de Pronúbia, Os meus alunos da PAI, meus os ex-alunos da alunos PAI, da eles me PAI, reconhecem. Olha só, eu parei em 2010 de lá. imagina. Esses dias, um dia eu estava caminhando com meu marido, e aí, mas um rapaz enorme, assim, ele veio vindo, era uma descida, assim, ele veio na descida, assim, rindo, 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 Veio rindo. direto. E eu pensei, meu, mas quem Quem será? será? Daí ele parou na minha frente, Pronúbia! Ah, E aí eu reconheci. Daí eu perguntei, é você mesmo? Sim, sou eu. olha aí. Então, assim, eu fico muito, muito grata por isso, assim, porque eu gosto de encontrar as pessoas e saber que de alguma forma eu participei da vida delas e Sim, elas lembram disso. isso é Não, muito não é legal. uma vaidade, Não, não é questão de vaidade, é uma questão de saber que de certa forma eu pude fazer alguma coisa e diferente. aquilo que a gente falou aqui durante o nosso bate-papo, você estava sempre em busca de um resultado e que É. esse resultado fosse positivo. Semana passada, o pessoal tive um convite para fazer uma campanha para uma loja, para Quecos. E aí a Sônia
E aí foi um bate-papo bem legal, assim, também. E também eu aceitei o convite, fui meio com medo, mas fui. E aí ela falou, sabe como eu te conheci? E eu não lembrava, porque são muitos Sim. anos, né? Eu trabalhava numa academia e aí a proprietária da academia também era educadora física e ela gostava de coisas novas, assim. Daí a gente entrou numa vibe assim que as duas gostavam de vamos trazer uma coisa diferente e tal. E aí nós fizemos um treinamento em Porto Alegre. Deve ser um treinamento bem intenso, assim. Uma certificação. E era uma franquia também. Ela tinha academia, eu trabalhava com ela na academia. Antes de engravidar da Maria Valentina. E aí, nós fizemos esse treinamento e foi uma coisa que não tinha aqui em Tapejara, bem nova, assim, que se chamava Body Combat. Body Combat e tinha o Body Pump, que era o Body Combat é da Les Mills. A Les Mills, ela ainda existe, hoje ela está mais muito nas plataformas digitais, assim, você pode pagar para ter acesso àquelas aulas, né? E são aulas assim, era uma aula toda coreografada Hum, e o Body Combat era com movimentos de luta. de luta, chute, soco, Muay Thai, deslocamento lateral, enfim. E a gente fez esse treinamento e eu dava aula, né? Eu dei aula um bom tempo, assim, e eu adorava. E o Body Pump era uma aula coreografada, mas era com carga daí, né? Que trabalhava com peso, né? Uhum. Enfim. E aí foram coisas também que não tinha aqui, que eu tive a oportunidade, né, de iniciar com uma pessoa que tinha uma visão diferenciada também da atividade física. E ela falou, e eu fui lá e eu era tua aluna. E eu Olha não aí, lembrava, e eu adorava aquela aula. você vê. E eu não lembrava, porque foram muitas pessoas, né? Imagina, a Maria Valentina tem 20 anos, isso tem 22 anos, Muito isso que eu bem. tô te contando. Nossa. É, Então é. é. Marcou. Marcou, Marcou. marcou. E esses dias eu contei, aí eu contei pro pessoal mais jovem que tava junto, esse dia que como era, mas como que era isso? Eles me perguntaram. Eu falei, olha, vocês nem existiam, Nem vocês nem existiam. Era assim, a gente recebia a cada período, 2, 3 meses, não lembro bem, uma fita cassete. fita cassete, pra quem não sabe. Acho que é bom explicar. Era a versão muito anterior ao CD, em Ao que DVD, ao DVD, ao DVD, em que ao a gente DVD. precisava de um aparelho que era Um vídeo um cassete. videocassete que se conectava à TV, à televisão, É. e esse aparelho ele então rodava ali. Reproduzia aquele material, né? Isso Exatamente. aí. E aí, então, nós recebíamos em casa, cada período, a aula atualizada, porque a gente tinha um período para trabalhar com aquele, a gente chamava de mix. Era um mix 11, 12, 13, enfim. Então, tinha um período que a gente trabalhava todo aquele, né, 2, 3 meses com aquela mesma aula coreografada, porque era uma coisa que os alunos demoravam um pouco para aprender. Sim, Ah, porque oito passos para cá, 8 passos para lá, 4 para cá, 4 para lá, 4 aqui, né? uhum, Então, assim, as pessoas demoravam um pouco para aprender aquela coreografia, era uma coreografia. sim, E aí, então, tá, deu aquele período ali, as pessoas começam a cansar um tempo, vinha material novo, a gente colocava lá no videocassete, ia pra frente da TV, treinava toda a aula, e ten- treinava, e tentava treinava. fazer igual. Tinha que fazer igual, era uma exigência que você fizesse aquilo ali daquela forma, Uhum. era uma franquia. E aí tinha certificação, você tinha que se manter atualizado da certificação. E aí, então, eu era dessa forma que a gente tinha o material e depois ia dar aula desse jeito. Então, assim, mas como que era um videocassete? Agora você já explicou o que é um videocassete. Mas que legal. Quer dizer, quando a gente tem histórias para contar, acho que a gente conseguiu atingir boa parte do objetivo, né? Boa Eu parte falei pra daquilo que a você que eu não gente. tinha muita coisa pra falar, né? Imagina então se tivesse. É. Eu quero te fazer a última pergunta aqui, de tantas que eu tinha guardado também aqui na cabeça, mas essa é fundamental para a gente saber o que você vê de futuro. Quando você encontrar a Núbia do futuro, daqui 10, 15 anos, o que você espera ver nela? Eu espero ver
daqui 10 a 15 anos, uma mulher mais realizada do que eu sou hoje já. Acho que daqui a 10 a 15 anos eu vou estar com 60, 65 anos. Eu tenho muitos planos ainda. E eu espero que nos meus 65 anos eu já tenha realizado todos esses planos, todos os sonhos que eu tenho. Eu quero muitas coisas ainda dentro da minha área, da minha profissão. Eu quero fazer outro curso, outros cursos que não são do Pilates, para aprender coisas novas que eu vejo assim que a gente tem muita oportunidade. Eu vejo hoje assim dentro dessa área da saúde e bem-estar, oportunidade não só de trabalho e de ganhar dinheiro, porque isso é uma oportunidade Claro. que se considera importante. Tem que ser. Mas eu vejo a oportunidade de fazer um trabalho para melhorar, proporcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E isso vai ser, daqui para frente, eu vejo que é uma tendência as pessoas procurarem e que se a gente souber oferecer esses recursos que possam atender as necessidades das pessoas, não só, eu não quero mais só o Pilates hoje, né? Eu tenho outras ideias que eu possa contemplar, outros interesses, outras necessidades, né? Então, assim, tá faltando quase tempo para fazer tudo isso, mas eu espero que daqui a 10 a 15 anos eu olhe, isso aqui vai estar como no YouTube, não sei. Vai estar. Vai estar no YouTube. E que eu possa dizer assim, eu lembro o que eu queria naquele dia e é isso aqui que eu tô fazendo agora. Olha aí. É isso. Que bom que o nosso podcast vai estar nessa história também, com certeza. Sabe que tem algumas pessoas, e a gente geralmente segue pessoas que ou que pensam como a gente, ou que nos ensinam, né? E eu acompanho algumas pessoas na internet, e alguns deles falam que quando a gente está com 50 anos, a gente chegou exatamente na metade da vida. Quer dizer, a evolução da vida humana chegou a tal ponto em que a gente já pode dizer que a metade da vida é os 50. A minha mãe ia falar para você, a minha bisavó faleceu com 101. Olha aí, ó. Esses Porque dias... ela me disse isso, esse final de semana, ela falou, pode falar aí pro Ati, pro meu marido, pode falar para ele só que eu tinha morrido. E a mãe falou, fala aí pra ele que tu é de uma família que vive muito, você vai viver muito. Olha aí, não, isso é ótimo, né? Esses dias eu li uma notícia de um ex-combatente da Força Aérea Brasileira, não, a Força Expedicionária Brasileira, ele faleceu com 126 anos. Nossa! Então, assim, a vida humana, eu tô te dizendo isso. Daqui 50 anos a gente vai ter essa conversa de novo. Olha que legal. Nós vamos estar aqui de novo num podcast falando sobre... Eu espero que sim. Né? 50 anos atrás, tu lembra? Daquilo. Talvez não lembre tanto. Talvez não lembre tanto, ou talvez lembre até mais, Ou mais, né? Eu acho, sinceramente, que a vida humana está caminhando para isso. Está caminhando para que, como você diz, a qualidade de vida vai ser tão boa a ponto de nós conseguirmos chegar aos 100, cento e tantos, e bem tranquilos. Mas é claro, é aquilo que a gente também falou aqui. As pessoas não estão envelhecendo bem. Então vamos começar a cuidar agora, vamos começar a olhar agora. Melhorar as nossas escolhas, né? Por exemplo, você pode escolher ir até o estúdio de Pilates da Núbia e aí começar a sua qualidade de vida. Onde é que eu encontro o teu estúdio? O meu estúdio é na Rua do Comércio, ao ladinho da Defensoria Pública. É próximo do Centro Cultural. É bem fácil de encontrar. Tinha a antiga barbearia, uma casa antiga em frente ali. Tá bem pertinho daqui. Bem pertinho. Bem pertinho daqui. Bem pertinho. E eu já estou ali nesse espaço já fazem 6 anos que eu estou ali. E felizmente eu tenho uma clientela bem legal. Eu adoro os meus alunos. Eu vou falar aqui porque eu não poderia deixar de falar isso. Eu adoro os meus alunos, assim.
e trabalhar com as pessoas, trabalhar semanalmente. Eu encontro as mesmas pessoas e você aprende muito. Você Então, cria é uma troca, assim, inexplicável. Eu O imagino. aprendizado que a gente tem todos os dias trabalhando com as pessoas ou mais novas ou mais velhas, enfim, né? Os mais velhos, eles têm muita coisa para contar pra gente Com também. certeza. Então, assim, eu também quero dedicar esse espacinho, um pedacinho desse espaço para eles, porque com certeza eles são muito importantes hoje, né, na minha vida profissional, e a gente acaba criando até uma relação às vezes mais próxima, que passa um pouco da relação profissional, porque vai criando afinidade, você vai conhecendo as pessoas, assim, e eu agradeço muito. Que bom mesmo. E quando eu quiser tomar aquele café delicioso, onde é que eu encontro Inverno de Itália? que também está aqui, a 3 quadras aqui na Rua do Comércio, e pertinho do Mercado Central ali, né, que é um ponto de referência, uma quadra abaixo da praça. E apesar do nome da inverno, né, nós não temos só coisas de inverno, temos bastante bebida gelada também, coisas exclusivas que tem só no inverno de Itália, o Frozen, que é tipo um milkshake, assim, que é uma bebida gelada bem gostosa. Sabe que eu tinha um preconceito com café gelado? É? Tu não tem? Eu tinha. E daí? E aí, quando eu experimentei a primeira vez, Gostou? eu não gostei do meu preconceito com ele. Eu também tinha. Então, assim, as pessoas acham, às vezes, mas café gelado deve ser uma coisa ruim, né? Não é. Não É bem gostoso. Tem chocolate gelado, porque gosta de chocolate quente, tem o chocolate gelado. Então, no verão também nós temos várias opções, né? A variedade no cardápio É bem grande. é muito boa, né? E os produtos, assim, foram, de uma maneira geral, as pessoas gostam. Quem conhece, gosta. A gente tem também para vender os cafés, o pó, café em grão, que também, assim, o pessoal gosta bastante. Tem um café 100% arábica, um café puro, né? A partir do momento que você aprende a tomar também um bom café, você vai entender a diferença daquele café que tem uma torra que é amargo, que você precisa do açúcar para poder tomar aquele café, né? Para poder disfarçar aquele gosto amargo dele ali. E quando você tomar um bom café, você vai entender a diferença, que por isso que a gente, né, não deveria consumir o café com açúcar, justamente para você sentir o gosto, o sabor do café. Além de fazer mal para a saúde, né? o açúcar, Mas uma questão né? do paladar, assim, para você sentir o sabor do café. Então, nós temos também ali os cafés para vender, para levar para casa. Tem agora um lançamento que é bem legal, tipo, você que fica no estúdio, assim, é o Drip Coffee, que você vai abrir. Eu deveria ter trazido, mas eu não lembrei. Deveria ter trazido. Eu vou mandar para você depois, deveria ter trazido. Eu vou mandar para você depois. Ele vai vir um sachê individual. E aí você vai abrir aquele sachê, ele tem 2 alcinhas assim que você vai colocar na sua caneca. E aí você vai romper a parte de cima do saquinho, vai ter o pó ali dentro. Já vai estar ali tudo preparado. O pó, você só vai largar água quente, um café individual, só precisa da água e de uma caneca, uma xícara, enfim. Olha aí. Que é uma coisa para quem gosta de café, é prático, né? Porque você pode levar no trabalho, pode levar onde você, né? Leva na bolsa. Sim. E aí dá para faz só para ti também, se você não quer passar uma quantidade maior de café. E a gente estava falando sobre para onde caminha a humanidade, né? A tecnologia também para, por exemplo, se a gente quer conservar um café quente, a xícara, o copo, tem copo né? Térmico, térmico, a própria preparação ali mudou muito, né? Desde a época em que a minha avó fazia café. Então, quer dizer, tá tudo ali pra gente, né? A vida tá toda aí pra gente, né?
Que bom que a gente tem acesso, né? É verdade. Eu vou colocar aqui na descrição aqui do nosso podcast os contatos da Núbia, não só para o estúdio de Pilates, mas também para o Inverno de Itália. Se você não é da região, você que não está morando em Tapejara, nós estamos transmitindo diretamente de Tapejara, no Rio Grande do Sul, na região norte do estado, muito próximo de Passo Fundo. Tapejara já é considerada referência também nessa questão da alimentação, né, dos empreendimentos ligados à alimentação, e o Inverno de Itália também é uma grande referência. Ainda bem que você teve essa ideia, ainda bem que você não teve medo, né? Eu tive. Teve, mas Eu esqueceu tive. dele. E o importante é que nós estamos tendo essa oportunidade também. Foi um grande prazer te receber aqui, Núbia. Igualmente. Transmita aqui o nosso abraço a todos da família, todos, né, dos teus ali, todas aquelas pessoas que você gosta, inclusive para os teus ex-alunos, que Sim. são muitos. Muito. E quero te agradecer demais por ter estado aqui, ter nos inspirado mais um pouquinho, viu? Eu agradeço muito pelo convite, foi um prazer conhecer você. Eu conheço a Renê já de um bom tempo, né? É, A Renê, quando eu abri o estúdio, eu conheci a Renê quando eu abri o estúdio. é mesmo? Eu não sei se a filha dela não fazia natação. Fala mais sobre isso. Acho que eu posso Me falar, conta será, mais. Renê? Mas eu conheço a Renê já faz bastante tempo. A Renê Rodrigues é a nossa diretora aqui do programa, e ainda bem que a tecnologia do microfone faz com que só ouça aqui a minha voz, porque ela gritando lá do outro lado, sempre gritando, vai mais longe, corre aí com esse podcast e tal, você não ouve, mas ela é uma diretora bastante exigente. E vocês se conheceram há um tempinho, então. Eu acho que a filha dela fazia natação na piscina. Isso aí. Isso aí. Isso aí, ela fazia natação. Mas que bom que o mundo, ele, apesar de ser enorme, mas ele também é pequeno, né? Que a gente se encontra com pessoas queridas. Isso aí. Obrigado mais uma vez, viu? Tudo de bom. Obrigada eu, pra você também. E a gente se encontra no próximo episódio de No Canto.